Você virou fotógrafo ou virou funcionário da própria edição? E aí, pessoal, eu sou o Christian da GoImage e hoje em mais um Papo GoImage a gente vai falar muito sobre edição, o quanto você está preso em editar fotos e está deixando, às vezes, até dinheiro na mesa, porque poderia estar fazendo coisas até mais importantes. E aí, será que você concorda, não concorda? Para bater esse papo, hoje a gente tem aí o nosso amigo Pedro Santos. Tamo Tu edita junto. muito ainda, Pedro? Nada, zero. Meu Deus do Zero? céu. Tipo assim, Não sabe nem zero. como abrir um Lightroom da vida, um Photoshop, não faz ideia. Cara, eu faço só o filé do filé, assim, sabe? Eu quero me divertir um pouquinho, pego umas 10 fotinhos ali, mando pro cliente e tal, não sei o quê. Mas, cara, tirando isso, eu não encosto nas fotos, velho. E a nossa querida Veridiana Gabriel, a nossa Veri. Veri, seja bem-vinda mais uma vez. Me explica, Veri, tu edita, tu tem alguém como... Só pra gente fazer o aquece desse bate-papo, tu acha importante que tu esteja ali na edição, na linha de frente? Não. Assim, na verdade, no começo eu fazia tudo, mas não tem como dar conta, gente. Depois você precisa de alguém ou, de repente, contratar um aplicativo para estar fazendo essa parte. É igual o Pedro falou, eu amo colocar as cores e brincar, mas não dá para ficar dedicado nisso. Sabe que uma coisa que eu até estava lendo no roteiro aqui, eu concordo muito, porque eu editei muita foto na minha vida, tá? Só acho que vocês não sabem, mas o meu primeiro negócio, lá na casa dos 15 anos, eu fazia álbuns. Cara, vocês não vão saber. Há quanto tempo tá na fotografia, Veri? Só pra ter uma ideia. Uns 14 anos. 14? Pedrão, tu também uns 14, né? Vai fazer 15, 16 anos. Deixa eu ver, eu tô com 39, eu comecei com 15. Eu acho que eu ganhei de vocês nessa... 2009 eu comecei, 2009. Primeiro quem fez, primeiro álbum encadernado que falava, que eu vi, foi numa feira chamada Photo Image Brasil em São Paulo, onde a Universal trouxe, eu acho que esse conceito veio dos Estados Unidos, e aí tinha um software chamado DG Photo Art, né? Hoje tem Fund, tem Smart Album, tem o site da GoImage que faz os álbuns, tem inúmeras, mas na época era o DG Photo Art. O Vanassi, se estivesse aqui no nosso papo, ele ia lembrar dessa parada. Eu fazia, o meu primeiro negócio era editar as imagens no Photoshop, não existia Lightroom, o Photoshop ele não era nem Photoshop CS, ainda, da Creative Suite, ele era lá no Photoshop 6, 5.5. Então, assim, ó, imagina, né, o tempo da pedra. Hoje, recortar cabelo, por exemplo, no Photoshop, que eu acho que o fotógrafo não faz isso, é maravilhoso. Tu vai lá, passa um pincelzinho e ele recorta, né? Lá tu tinha que isolar canais, tu tinha que entender o que é um R, um G, um B, pra tirar inúmeras coisas, né? E aí eu tinha esse serviço de edição. Hoje, cara, eu acho que editar pro fotógrafo, ele faz parte do processo, mas eu acho que o fotógrafo hoje, e no passado também era assim, mas com menos intensidade, ele tem que se preocupar mais em gerir a empresa, vender mais, ou seja, ele tem que definir uma linha, vamos dizer assim, não é editorial, mas uma linha onde ele possa entender que a edição condiz com aquilo que ele quer transmitir na foto, mas eu acho de verdade um erro o fotógrafo se passar o dia todo editando, cara, tem tantas coisas que ele é muito caro para editar a foto, sabe? Então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, onde o fotógrafo ele fica um caos, assim, quando ele passa o dia todo editando e ele, pô, não olhou para agenda, não olhou para o marketing, sabe? Então, esse assim, é o primeiro gatilho, assim, que eu queria falar aí com vocês sobre isso. Qual foi o momento que vocês se livraram da edição e falaram assim, cara, eu acho que agora chega, eu preciso deixar isso de uma outra forma? Quando eu comecei a ter um volume de trabalho, volume alto, eu contratei uma assistente e aí eu deleguei totalmente. Claro que no começo foi difícil, né? Porque ninguém é como a gente, não tem como, mas ela foi aprendendo, né? Toda a dinâmica, como eu encaixava as cores. Então ela sempre segue o meu padrão de cores, né? E deu muito certo. Então eu comecei, quando eu vi aquela demanda, eu não estava dando conta, eu dormia muito tarde, passava às vezes na madrugada editando, e aí não fazia mais sentido. Então foi nesse momento. Tu sabe que eu também tive um momento assim. Eu sempre fui um cara que sempre acreditei que tem que trabalhar bastante. O cara tem que, pô, a hora que senta aqui na cadeira ele tem que fazer de verdade. Não sou aquele cara que gosta pô, fica. Que me sinto bem, normalizo procrastinar. Não que eu não faça às vezes, né? Eu sou um cara que não romantizo aquela parada de hard work e eu tenho que trabalhar das 8 e não sei o que e tal, parará. Porque às vezes o fotógrafo confunde isso com ficar editando até de madrugada. Nossa, pô, eu tô fazendo de verdade aqui, tô editando. Olha que loucura, eu sou trabalhador, eu editei até as 2 da manhã.
muito louvável trabalhar até as 2 da manhã e saber que tu tem que entregar, por isso que tu tá editando, né? Que daí tu tá... Eu acredito que quem tá editando até as 2 da manhã, ou leva trabalho pra casa, ou não para de... Ele tá preocupado com o prazo. Isso é, né? É essencial, né? Pra gente ter um negócio de fotografia, parte por aí. Mas, ao mesmo tempo, cara... Uma coisa é estar trabalhando, outra coisa é se manter ocupado. Eu acho que editar é se manter ocupado com uma coisa que não faz diferença. O que eu quero falar com não fazer diferença? Não mexe o ponteiro. A nossa empresa, a alimentação dela, o alimento da nossa empresa, faça um paralelo com o nosso corpo, o alimento do nosso corpo é comida, o alimento da nossa empresa é dinheiro. Então, se em algum momento a gente não está fazendo algo para trazer dinheiro para dentro, a gente está deixando a nossa empresa subnutrida. E editar, me desculpa, cara, editar não mexe o ponteiro, editar não traz o dinheiro. Claro que tu tem que entregar, tem que ser entregue, mas não é isso que vai fazer diferença. Aquilo que o Cris falou, a tua hora é muito mais cara, o teu conhecimento, a tua expertise dentro do teu próprio negócio, mesmo que pequeno, ele é muito mais valioso. Então, Pedro, eu gero muito mais grana dentro da minha empresa vendendo do que editando. Então eu passo o maior tempo aqui dentro vendendo. Se eu pudesse, e ontem a gente falou com a Val da Babusca, se eu pudesse ter, e já tô começando alguns movimentos assim, não fotografar dentro da minha empresa, eu tenho certeza que a minha empresa seria muito mais lucrativa. Porque, vamos lá, tem coisas que a gente faz dentro da nossa empresa que a gente delegando em pouco tempo vai ser feito melhor, entendeu? Hoje eu tenho uma menina que edita pra mim tudo, a Marília, um beijo pra Marília, deve estar ouvindo aí agora. Ela é uma figura essencial dentro da nossa empresa. Ela edita muito melhor do que eu. Mas não é um pouco melhor, é muito melhor do que eu, sabe? E o fotógrafo fica naquela questão, não sei o que, será que alguém vai fazer, vai ter um processo, cara, eu peço encarecidamente pra quem tá vendo esse vídeo, assista o Fotologia Podcast do dia 19 de março, onde a Val e eu estávamos falando sobre delegar. Nossa, tem dicas essenciais lá. O risco que tu corre de ter uma pessoa que edita muito melhor do que tu e logo tem um processo ali, é muito grande, é muito grande. Daí o cara pensa, mas eu não tenho dinheiro para contratar um editor. Não é ter dinheiro para contratar um editor, é contratar um editor para fazer mais dinheiro. A lógica é ao contrário. Sempre na minha empresa, em anos que eu não aumentei a equipe, meu faturamento estagnou. Em anos que eu aumentei a equipe, meu faturamento aumentou. Ponto. Essa é uma estatística, é uma informação que eu dou pra vocês. A minha empresa funcionou assim. De um ano para outro que eu não contratei, não aumentei a equipe, não aumentou o faturamento. Seguiu o mesmo. Mesmo aumentando o processo, otimizando, não aumentou. No momento que eu trago alguém para dentro da equipe, o faturamento aumenta. Daí a gente volta naquela questão. Mas voltando pra edição. Pra mim, a primeira coisa que o fotógrafo tem que delegar é a edição. A primeira coisa. É o WhatsApp, é o comercial, é não sei o que, é o tráfego pago. Não, edição. É a primeira coisa. É o que mais dá trabalho e o que menos gera resultado. Ponto. É o que mais dá trabalho e o que menos gera resultado. Essa é a primeira coisa que tu tem que delegar. E vamos lá. Se naqueles 2, 3 primeiros meses não fica igual tu faz, não fica tão bom quanto tu faz, vai por mim, cara. Não faz diferença. Não faz diferença pro cliente. Me desculpa. Aquela foto que vai pro portfólio, aquela revisada que tu dá antes de mandar o álbum pra impressão, aquela que vai pro Instagram, beleza, tu vai lá, dá um tapinha, pede pra otimizar. Mas no geral, não faz diferença. O cliente não vai ver que tá um pouquinho mais magenta. O cliente não vai notar que tem uma foto um pouquinho mais subexposta e uma super... Não vai. Vai por mim, cara. Entrega essa parada, bota dinheiro pra dentro do caixa e vai melhorando nos próximos. Ficar refazendo o trabalho também não... Vai melhorando. Não dá pro fotógrafo passar 20% do tempo dele editando. Já é loucura pra mim. Já é loucura, de verdade. O cara que trabalha 8, 9 horas por dia, e dentro dessas 8 ou 9 horas por dia, o cara passa a manhã editando, pra mim é loucura. Ele tem que passar a manhã vendendo. Conselho, primeira coisa que tu vai delegar é edição. Tá faltando tempo na tua vida, tá se sentindo pressionado, tá trabalhando demais e tal, cara, contrata um editor. Mas onde é que tá o editor bom? Cara, o editor bom daqui a pouco é alguém de 17 anos, 18 anos, que tá precisando trabalhar, que tá começando a sua vida ali, tu vai lá, paga um curso do Hotmart pra esse cara de 10 horas, ele vai sair editando melhor do que tu em uma semana. Esse é o meu conselho aí pra galera. É loucura, é botar dinheiro fora. E o conselho que eu dou para você é que você vire Prime da GoImage, que é o programa de benefícios da GoImage, onde tem diversas ferramentas para que você possa usar no seu dia a dia. Ferramentas como o Go Gallery, que são as galerias onde você pode entregar as suas imagens, demonstrar e fazer com que seu cliente escolha as suas fotos, além do GoImage Pay
E o Go Image Academy, que tem diversas trilhas de conteúdos para você sair do ponto A para o ponto B com muito mais facilidade. Trilhas como fotografia de família, tem imersões como a imersão do Dia das Mães, que nós gravamos recentemente. Então, tem inúmeros benefícios também financeiros, como cashback, frete grátis. Então, escaneia aí o QR Code da Go Image e se torne Prime e faça parte dessa comunidade. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não sei se essa pergunta vai estar tão bem estruturada, mas assim, eu tenho uma tendência a acreditar que o fotógrafo ou a fotógrafa que passa muito tempo editando são os que mais atrasam a entrega dos trabalhos. Eu tô certo nessa afirmação ou posso estar aí cometendo um equívoco? Eu acredito que é relativo, né? Se ele tiver com um volume alto de trabalho, sem dúvida alguma ele vai atrasar. Agora, se ele tá com um tempo muito livre, né? Se ele... Acho que é relativo. Mas é o que o Pedro falou, a pessoa tem que saber definir o que ela tem de prioridade, né? Ele quer trabalhar mais na venda dele, em se especializar, em crescer, ou ele vai ficar ali colocando a cor nas fotos, entendeu? Vocês sabiam que uma da maior entrada de pedidos, você tem algumas realidades que a gente vai percebendo aí ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente recebe muito pedido na madrugada. Aqui, a gente olha o horário dos pedidos, aí o que a gente entende? Que o fotógrafo estava editando, terminou de editar, manda aí o pedido. Então a gente tem um volume, assim, né, de entrada de pedidos na madrugada e também em fim de semana, né? Que também acho que é uma coisa natural também para o fotógrafo que passa editando, né? E também outra realidade é que durante a manhã é muito difícil a gente conseguir marcar reuniões para discutir sobre venda com o fotógrafo, no fotógrafo vender. Então, às vezes as reuniões de manhã elas são mais difíceis porque eles passaram também à noite editando. Mas por que eu falo disso, sabe? Porque a questão do atraso, às vezes o fotógrafo tem um pouco dessa questão, mas eu vou gastar para fazer a edição, eu acho que é muito caro. Eu também concordo com o Pedro que, na verdade, você tem que contratar essa pessoa para fazer mais dinheiro, né? Uma coisa que talvez o fotógrafo não se dá conta é que o custo do atraso, ele é um custo alto também, porque ele é um custo de credibilidade, ele é um custo financeiro também, porque às vezes está condicionado a receber o resto do pagamento, a entrega, ele demora para entregar, sabe? Então, assim, ou às vezes tem prazos muito alongados por uma falta de método. Então, sei lá, a pessoa fez o casamento, eu vou te mandar as primeiras amostras 60 dias depois. Eu não tô aqui fazendo nenhum juízo de valor, se for o caso, tá tudo certo, né? Mas a gente tem que falar, Cris. Eu posso falar, tu tem que ideia, a gente entende, eu vou ser meio Rede Globo aqui, que nem fala Vanassa. Loucura, velho, é loucura. O cara que demora 60 dias pra mandar qualquer coisa é loucura. Me desculpa, mas Então, não, mas beleza, eu também, eu também concordo, sabe, Pedro? E esse custo do atraso, ele é um custo, cara, que ele é alto. É um custo de credibilidade, de tipo assim, a experiência fica deturpada. Aí num outro vídeo que nós gravamos, nós falamos de como aumentar valor. Como é que você vai aumentar valor se o processo está totalmente bugado? Se você não... Exato. E uma das coisas é a edição. A edição, ela precisa estar alinhada, porque isso impacta diretamente no workflow do fotógrafo, né? E eu sou adepto à terceirização da edição, sem dúvida nenhuma. Acho o padrão, cria o sobrinho lá de 17 anos, dá o teu jeito, mas editar, fotógrafo editando, pra mim, é loucura, tá? E outra coisa, né, Cris? A edição, principalmente no começo, e, cara, dá pra ser sempre assim, ele é um custo variável. Se tu não tem trabalho, tu não tem o custo. Então, onde é que tá o problema de terceirizar, sabe? Pô, se eu tenho trabalho, eu tenho custo. E sabe o que eu fiz quando eu contratei a Marília? Ela me cobrava R$13 por foto. Chamei ela, como é que é? É R$13 por foto. Não importa o que é R$13 por foto. Sabe o que eu fiz? Aumentei R$13 o valor da minha foto. Na hora. É R$13 por foto, beleza. A foto era, sei lá, era 32, aumentei pra 35. Era menos, tá? Era 29, aumentei pra 32, uma coisa assim. E deu. Se eu tenho trabalho, eu pago ela. Se eu não tenho trabalho, eu não tenho custo. Então, cara, não faz o menor sentido. Mas eu não encontro. Voltamos, não encontro editor bom. Quantos tu já testou? Eu acho que tem que ter tirar essa crença, vamos dizer assim, um pouco mais limitante, né? De que a edição, ela precisa ser, não, mas é que isso é uma coisa. Eu já ouvi muito fotógrafo, tá? Não, mas é que isso eu não abro mão, porque isso, assim, é o que dá a identidade da minha foto e tal. Eu já ouvi muito, tá, gente? E aí, claro, que em alguns casos a gente consegue convencer, né, que a pessoa
pode pensar de uma forma diferente, em outros casos, cara, realmente, tipo, se tu... Cara, vamos lá. É Se tu só esse faz, caminho que ó, tu acha, não tem se muito tu- como a gente Se tu ir contra, faz um ensaio por semana e um evento por mês, e nesse ensaio tu cobra, sei lá, 8 mil reais cada um, e o evento tu cobra 20, beleza, pode editar, pode fazer tudo, vai lá. Mas se tu não faz isso, me desculpa, velho. Me desculpa. Não faz diferença essa identidade que tu tá falando. Não faz diferença. Faz diferença no teu portfólio, naquelas 20 fotos que tu vai postar por mês. Tirando isso, não faz diferença. Vai por mim. Não faz diferença nenhuma que tu vai entregar aquela tua identidade. Para, artista. Mas o que você não pode parar de fazer é deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, deixe seu comentário também. A gente sempre está trazendo conteúdos muito legais, discussões muito profundas, né? Que você pode tirar muita coisa legal aí para o seu dia a dia. Então, dá essa força para a gente crescer o canal da GoImage e trazer cada vez mais assuntos e pessoas muito interessantes aqui para o Papo GoImage. Uma coisa que eu acho que assim, né, eu fico pensando, uma coisa que na GoImage aconteceu, e foi uma coisa que o Pedro falou, cara, quando eu consegui contratar pessoas muito, muito melhores do que eu, a empresa decolava. A gente tem que ter um pouco dessa humildade, sabe? Tipo assim, cara, eu não consigo ter o nível que a Amanda, por exemplo, tem na parte da controladoria. Eu não vou ter a criatividade que a Nick tem para fazer. Eu já fiz um pouco de cada coisa, tá? Tipo, já fiz arte para GoImage, já fiz financeiro, a gente quando... Mas, cara, eu quero crescer. Eu preciso ter gente muito melhor do que eu. O que eu não posso delegar? Cara, o que é só eu que realmente não? Aqui eu preciso... Isso aqui é se questionar isso. E eu acho que a edição, ela tá na última linha, porque vai ter gente que com bem menos tempo vai editar melhor, mais rápido, e vai ter uma coisa assim até mais... Vai ser muito mais lucrativo, né? Então, desapegar um pouco disso, acho que faz todo sentido pro fotógrafo que quer sempre... Cara, e mesmo que eu fizesse um ensaio por dia, se fosse fotógrafo, um por semana, eu não editaria. Ó, Exceto que o Pedro falou, uma coisa ou outra, assim, cara, não, essa aqui eu quero... Me aponta né? cinco postar, fotógrafos. Né? Me aponta 5 fotógrafos de sucesso que eles editam tudo, que eles fazem tudo na empresa deles. Me aponta 5. Me aponta 3. Não tem, velho. Não tem como. Não tem. Sozinho não se E vai eu lugar acho que nenhum. o Cris falou uma coisa muito importante, assim, porque eu comecei falando, né? Ninguém vai fazer igual a você. E não vai mesmo, pode fazer muito melhor. E ele falou uma coisa importante, a gente tem que pensar na humildade. Eu acho que falta muita humildade, sabe? De assumir que tem gente muito melhor para executar tarefas que já, né, vão fazer muito bem. E a gente focar no mais importante, que é fazer a empresa crescer, pensar em, né, vender, pensar em estratégia, fotografar, né? Muito bem, galera, mas essa é a maneira que a gente pensa. Você pode deixar o seu comentário, deixa o like, se inscreve aí no canal e ajuda a gente a crescer, como eu já falei, já pedi para a gente crescer esse canal e trazer sempre conteúdos muito legais. Obrigado, pessoal, obrigado a todos aí que estão nos assistindo e nos vemos no próximo Papo GoImage.